Renan, muito obrigada por você estar aqui comigo nessa conversa, disponibilizar o seu tempo para vir aqui ter essa troca comigo. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse sobre você, quem é o Renan. Lógico. Bom, prazer, né? Tá falando com você novamente, depois de tanto tempo juntos aí trabalhando. Eu sou o Renan, atuo com o SAP na área de SAP Security. Faço um pouco de funcional de Access Control, mas é uma administração mais para usuário do que para configuração. Meu foco mesmo é SAP Security. Já tem 13 anos que eu atuo com esse segmento. Estou muito feliz, venho pegando toda essa cadeia de evolução do SAP até então e acompanhando essas mudanças, né? De como que lidar com as autorizações, os compliance, as regras de conformidade de cada empresa e por aí vai, né? E não sou do mundo do TI, né? Comecei na área de vendas, então eu era vendedor de eletroeletrônicos, né, no shopping. Não foi meu primeiro emprego, né? Meu primeiro emprego foi como jovem aprendiz, trabalhando telemarketing, mas profissão mesmo. Eu atuei por 8 anos como vendedor, então considero meu primeiro emprego. E veio a oportunidade de aprender o SAP, né, numa outra consultoria que me abriu as portas, que me proporcionou um bom background, que eu consegui aprender os conceitos, e a partir dali busquei atrás, né, do conhecimento, do meu interesse, gostei do que eu estava fazendo e gostei dos resultados, né? Foi tudo muito bem construído e muito incentivado. Então, é onde tudo começou, né? Com muita Que força de legal, cara. Então vontade. você não veio da área de TI, assim como eu também não vim. E eu Não, acho que, no meu caso, o que me permitiu fazer isso acontecer com sucesso foi muito determinação, é, curiosidade, proatividade, assim, foram coisas que do meu lado fizeram com que as oportunidades chegassem, porque exatamente. geralmente, assim, às vezes a pessoa faz, sei lá, uma academia ou faz um cursinho desses, mas espera que alguém arrume um trabalho para ela, né? Sim, Cara, sim, acho que você ter um suporte ou ter uma primeira oportunidade, ela é fundamental, mas a forma como você se posiciona numa entrevista, demonstrando que você é uma pessoa aberta a aprender, que tem soft skills ali de proatividade, de determinação, eu acho que isso é fundamental, né? faz toda a diferença. Claro que no começo as pessoas vão ter paciência com você e tudo, mas tem que demonstrar que tá afim, né? Que quer aprender e que tem uma razão para estar tentando, né? Eu, no É meu caso, verdade. foi a troca de ares, né? Sair um pouco dessa rotina de vendas, que é cansativo também, como qualquer outro Sim, trabalho, né? Mentalmente é pesado, porque a sua vida ela durava um mês, né? Quando o mês acabava, você tinha que começar a vender tudo de novo. bater a meta de novo, né? Bater a meta de novo. E o projeto, ele é uma certa meta que você tem que cumprir, só que com um período maior. Então, assim, essa tipo de casca que eu tinha, né, do meu outro emprego, né, de apanhar muito, de ouvir um monte de gente reclamando, você atende a expectativa de pessoas, tem essa ligação. Então, eu não tive uma formação técnica muito, né, de redes e tudo mais, e conhecimento de Windows e sistema operacional, não, né, assim, eu usei o que eu tinha e transformei isso na oportunidade que me foi me dada, né, Perfeito. como consultor. Então, eu trouxe o que eu tinha de bom para a área nova e também correr atrás das informações, ouvi muita coisa ruim no começo, né, cliente insatisfeito porque não tem paciência, ele acha que está sendo atendido por um sênior e, na verdade, é uma pessoa que está começando, porque Exato, vai muito do que as empresas vendem, né, para os clientes. Então, exato. ele não sabe quem é você, ele sabe quem é quem ele está contratando. Então, isso tem que ter muita força de vontade para continuar, Muita porque você acaba. resiliência, né, cara? Tem É que isso ter, porque não mesmo. é fácil. Mas é mais ou menos por aí, assim, o começo da minha trajetória foi essa, baseado em força de vontade, correr atrás da informação, e hoje, Excelente. e hoje estamos aí, né? É isso aí. Renan, assim, eu não sei como foi para você essa transição do SC para o S/4HANA, mas os desafios que você teve, principalmente na sua área, que toca muito em
uma integração com o Fiori, que é uma coisa nova. Então, assim, como que tem sido para você essa transição? Não sei quanto tempo você ficou no SC, em experiências com SC e com S4HANA, mas se você puder falar um pouquinho sobre isso. Claro. Assim, o S4HANA eu atuei em 2012, desculpa, 2018, foi o primeiro contato que a gente começou a ter, logo no início, mas a atuação mesmo foi a partir de 2021, quando veio aquela onda da SAP, de realmente algumas empresas que tinham SC teve que trocar por questão de contrato, né, de suporte da SAP, então veio aquele boom do S4, e particularmente para security não muda muita coisa quando a gente trabalha na camada ali da aplicação ABAP, né, que a linguagem continua a mesma para security, né? Então, assim, as transações mudaram, elas oferecem mais recursos e com isso você tem mais autorizações dentro dos perfis. Então, assim, dá mais trabalho quando você constrói, mas para o usuário final, no dia a dia, ele acaba tendo menos conflitos, menos problemas de autorização, menos erros, porque as transações são mais amigáveis, né? Antes o Sim. processo end-to-end, ele tinha que transacionar 5, 6 transações. Então, hoje, ele com, às vezes, uma transação ou duas, ele já consegue todo o processo. E, especialmente no Fiori. O Fiori, para o usuário final, ele traz essa facilidade. É uma coisa nova ainda, né? Relativamente nova. Então, tem muita dúvida, tanto do quem usa quanto de quem passa as informações para a gente que configura, né? O security, o basis, o ABAP, tem que vir a informação bem detalhada para ter assertividade, Perfeito. Esse senão ponto aí, cara, esse ponto aí é chave. é chave, porque assim, às vezes, por a gente ter um conhecimento do histórico do SAP, a gente acaba até ajudando o funcional, mas a decisão final, ela parte do business para o funcional e trazer isso para o técnico, né? Então, tem muitas coisas que envolvem. Então, quando o Fiori ele traz essa camada nova, essa nova forma de utilizar, e é novo para todo mundo, meio que as pessoas caminham juntas, aprendem juntas e passam pelas coisas juntas, né? Igual a gente presenciou algumas vezes. Então, assim, ó, a mudança é mais na parte visual, né? Você tem que trabalhar oferecendo para o usuário final uma visibilidade melhor, porque o Fiori é toda aquela questão web, né? É uma aplicação Sim. diferente do ABAP, é uma forma mais dinâmica de se trabalhar com o SAP. Então, tecnicamente falando, quando a gente fala de S4 para SC, não tem muita diferença na área de security, né? O back-end ele vai ser sempre a mesma raiz, ele vai trabalhar ali dentro das aplicações que você configura no SAP, mas para o Fiori você tem algumas camadas a mais, que é a configuração dos catálogos, a configuração dos grupos, a forma de você anexar as transações, os aplicativos, as autorizações mudam um pouco. Elas são fiorizadas ou não, no caso de uma coisa que tenha um Desenvolvimento também, né? Uma coisa que, desenvolvido. assim, antigamente, para o SC, você tem um ABAP que desenvolva o programa e transforme ele numa transação, era simples de você adicionar, colocar os objetos de autorizações relevantes àquele novo programa e tudo mais, né? Exato. Agora, para o Fiori é mais dinâmico um pouco, né? Cara, eu, assim, a minha percepção, mas me corrige se eu estiver errada, é que se um consultor funcional e um gestor de projeto que trabalhem, né, com uma implementação de SAP S/4HANA, se Uhum. eles tiverem um conhecimento holístico do SAP e de gestão de projeto, ou seja, conhecer as fases que cada coisa acontece, as tarefas, os outputs que são esperados de cada fase, etc. Se ele dominar isso, ele consegue dar ênfase naquilo que ele controla no momento certo e reduzir o impacto no projeto que vai sendo acumulado no decorrer da jornada. E esse acúmulo, ele é igual imagina, um rolo compressor que vai nos trazendo pressão mesmo e estresse para a equipe de projeto completamente, ou seja, não só para os consultores, mas também para a equipe do negócio que fica ali pressionada, tendo que, às vezes, tomar decisões ou fazer coisas num momento já atrasado do processo. Então, por exemplo, com a experiência que eu tenho tido com a S4HANA, eu observo que
Se o consultor funcional entendesse como as roles standards estão definidas, que tem esse approach que você acabou de falar, do end-to-end, que vai considerar algumas aplicações Fiori de forma raiz, digamos assim, né? Aham. Já o molde pré-formatado daquele jeito, se o consultor funcional domina isso no início do projeto, ou seja, no Explore, quando eles estão fazendo os Aham. workshops e estão discutindo a solução e tal, ele já conseguiria ter uma lista de requisitos que iriam fazer com que o time de authorization pudesse trabalhar com mais conforto até chegar o momento do teste. É claro, Você porque concorda senão com isso? você se baseia em quê, né? Um exemplo, se você já tem um ambiente que está funcionando, que está tudo certo, e a atualização para esse fora ela é uma coisa mandatória, você tem um histórico desse ambiente e você consegue construir autorizações com base em log, né? Então você, dependendo da metodologia que vai ser aplicada na construção dos perfis, porque algumas pessoas preferem administrar. Isso é totalmente gerenciado pelo cliente, assim, né? Pelo o dono do ambiente que vai dizer o que é melhor para ele. Claro que a gente sempre sugere, quando a gente vê onde a gente está, a gente pode sugerir algumas coisas, né? Mas, assim, sempre que você tem um histórico de acesso, você consegue fazer construções de perfis baseado nesse log. Mas o log, ele não garante o processo como um todo, né? Perfeito, perfeito. E aí, além disso, imagina que, por exemplo, eu sou, a diretora aqui geral do business, tá? Aham. E eu já sei que nesse projeto eu vou fazer um movimento de otimização de headcount. Ou seja, algumas pessoas serão desligadas, porque eu preciso entregar ROI, e dentro do Uhum. meu cálculo de retorno do investimento, eu já considerei que eu vou reduzir o número de funcionários em X%, tá? Além disso, eu também já sei que dentro da minha estratégia, eu preciso criar um centro de serviços compartilhados, onde eu vou consolidar determinadas áreas e atividades que hoje são feitas de forma standalone, ou seja, isoladas e sozinhas, elas vão Uhum. passar a ser centralizadas em um centro de serviço compartilhado. Por exemplo, se eu Entendi. sei disso na fase do Explore, é minha responsabilidade trazer isso, fazer isso se conectar com o projeto de uma maneira clara. Eu não Claro. preciso conjugar todas as ações necessárias de OCM e RH em paralelo, para que as coisas aconteçam de uma maneira sinérgica e harmônica, para que eu não tenha retrabalho. Por quê? Claro. Se eu, por exemplo, vamos supor que nesse caso eu não me manifestei, eu sou a responsável do business completamente. Eu já sei disso tudo. Eu não falei isso para ninguém, porque ninguém pode saber, porque realmente é uma informação confidencial. E eu simplesmente não encontrei uma maneira estratégica de desdobrar isso para o projeto. Quando Aham. eu faço isso, eu gero um impacto enorme no projeto, nos testes, que, se não for tratado, vai gerar um impacto enorme no pós-go live. Então, imagina eu ter 500, 600 incidentes de autorizações. Por quê? Porque, vamos supor, o contas a pagar antigamente era feito para cada unidade de negócio, e agora está tudo centralizado, e as pessoas não foram nem comunicadas e nem treinadas dessa forma. Ou seja, eu tenho uma comunicação deficitária que não circulou na companhia, e isso impactou o projeto. Então, Uhum. um dos conceitos, Janan, que eu tenho trazido na metodologia que eu estou desenvolvendo, ela fala sobre uma coisa chamada tríade, que é Uhum. a empresa, a metodologia e o projeto. Empresa, negócio, decisões, cultura da empresa, tudo que está naquele pilar
da empresa em si, Aham. e vai ter aspectos que vão conversar com a metodologia que é utilizada, ou seja, vamos supor que eu sou uma empresa que eu não tenho metodologia de gestão de projetos, não tenho escritório de projetos, não tenho nada. Eu Uhum. simplesmente paguei uma consultoria para vir aqui botar SAP, ok? Bom, então Certo. eu tenho a empresa, eu tenho a metodologia e eu tenho o projeto. O projeto, ele vai beber dessas duas fontes. E Com se certeza. elas não tiverem ajeitadas, vai dar problema aonde? No projeto, na entrega. E isso vai impactar quem? A empresa. Entende? Uhum. Então, Vai pagar duas vezes no final das contas, né? Ou mais até. exato, exatamente. Então, por exemplo, cara, se você tivesse encontrado uma maneira de traduzir essa estratégia, que, pô, é uma estratégia genuína, é uma Uhum. estratégia que faz mega sentido para o negócio, porque vai gerar ROI, vai gerar valor, faz sentido porque, de fato, você com um sistema super powerful, cara, tu vai entregar otimizações que sim vão permitir você ter um serviço compartilhado. Agora, o fato de você não ter conseguido traduzir isso em algo que se conecte com o projeto, isso vai gerar uma despesa altíssima e que você mesmo vai pagar. Você vai pagar com dinheiro, você vai pagar com tempo, você vai pagar com falta de eficiência no processo de gestão dos incidentes, e você vai Recurso pagar também, caro, né? porque depois que fizer o Go Live, por exemplo, encerrar o projeto, aquilo vira um OPEX que, na verdade, você vai ter que usar de CAPEX para Certo. ajustar aquilo que um dia você já investiu no CAPEX do projeto. Então, Sim. assim, cara, se as pessoas tivessem clareza disso, elas investiriam em conhecimento para evitar esse tipo de falha. Não sei se você concorda, mas essa é a minha Não, claro, leitura. se a gente for buscar o nome projeto, é isso, né? É assim, planeja desde a hora que você pensou, a hora que você executou, né? Então, Exatamente. assim, o maior número de informação compartilhada é óbvio que vai ser muito, muito bom para a saúde de todos os pontos do projeto, né? Então, a partir do momento Da que equipe, né? Que vai poder é, trabalhar com menos estresse, né? a partir do momento que, assim, eu sou a parte técnica e eu vejo que o meu time não está entendendo o que está acontecendo, é um problema, né? Aí a gente passa a escalar o que está acontecendo, porque o time não está entendendo, é a pessoa que está errada ou é alguma coisa que está errado? E isso passa pela gestão do projeto, né? De ter Perfeito. essa análise que está exatamente no meio do campo entre o business e o time dele, né? O time técnico que está executando o que foi pedido, planejado. Isso tem que ter essa sinergia, esse planejamento, é, é muito difícil, né, Thais, a gente ter isso das empresas. É, como você falou, é uma coisa que você É está porque tentando talvez também implementar, elas né? não saibam fazer, entende? Não O tem, cara não sabe que tem, ele tem assim, que experiência, planejar, né? mas ele não sabe, tipo assim. E aí, Renan, toca num outro ponto que eu também tenho trazido, que é, cara, se você é consultor, você precisa entender um pouco de gestão de projeto. Se É você é nóis, gestor de projeto, você precisa entender um pouco de SAP. E se você é do negócio, você tem que entender um pouco dos dois também, sabe? claro. Porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você consegue conectar aquilo que faz sentido na hora certa e focar naquilo que você controla. Porque, Uhum. ou seja, se o cara sabe que ele controla isso e que ele deveria fazer isso no momento X, ele vai fazer, porque é interesse dele, Claro, entende? claro. Assim, é vários pontos, né? Tem o individual, né? Tem o ser humano ali que quer Exato, ou não quer, né? Isso exato. a pessoa pode sorrir pra gente e você fala, não, esse cara tá afim, ele vai fazer, mas na verdade ele não tá com essa, né, essa vontade toda. A gente já passou por isso inúmeras vezes, assim, na nossa jornada aí, desde que, assim, a gente vê isso, né? A gente consegue. Então, assim, acho que o principal é ter esse feeling, né, de saber aonde você está indo, né? Quem está fechado com você ou não. E mesmo se essa pessoa não estiver fechada com você, mas se ela tem as informações e ela precisa disso entregue, ela vai ter que te dar de um jeito ou de outro, né? Porque no fim Exatamente. então, assim, essa questão de todo.
quando a gente tinha, quando o S4 veio, né, que muda a cor da grama, né, para todo mundo, ele faz pessoas que tinham anos de experiência ficar equivalente a pessoas que chegam agora, Exato. né? Então, assim, vai muito lógico que a sua experiência, ela te proporciona agilidade em várias coisas, né, em todos os segmentos, não só no SAP, né, na vida toda, quanto mais experiência você tem, mais atalho, né? O que você faria em uma hora, você faz em 10 minutos, porque você já sabe como fazer. Então, assim, essa sinergia, ela tem que ter sempre num projeto, seja de S4, com Fiori ou sem Fiori, ou SC, Perfeito. tem que ter esse entendimento de com quem você está lidando, né? O que que você está esperando e o que que essa pessoa está esperando de você. E como juntar essas duas informações para que você tenha essa sinergia entre o que a pessoa precisa, barra o que ela quer, né? Porque às vezes o que ela quer não é o que ela precisa, o que ela precisa não é o que ela quer. Então, às vezes, a Isso. gente tem que fazer o que a gente não gosta, né? Para as coisas funcionarem. E depois você melhora, né? Com o tempo, você vai desenvolvendo coisas. Mas acho que o essencial é isso, é você ter um líder dentro do cliente, digamos assim, né? O cliente que é o owner do projeto que a gente está entrando. Ele tem que saber exatamente qual o motivo dele estar migrando do S4, por que que ele quer ou não o Fiori, né? Qual que é a melhoria disso para um e para outro, e o quanto de informação ele tem de todos os processos que vão entrar no SAP para ele fornecer isso para a gestão do projeto, para que essa pessoa consiga montar uma equipe que entregue esse sonho, né? Esse desejo de Perfeito. ter o SAP. Perfeito. Então, acho que Isso, toca muito nisso. perfeito. Isso vai gerar aceleração nas entregas. Isso vai Não tem. reduzir tempo e estresse, tenho certeza. Claro. É porque assim, a partir do momento que você delega uma coisa e você dá um prazo para aquilo, e além de você delegar e ter o prazo, você falar por que que você está fazendo aquilo para a pessoa, onde isso se conecta, né? Então, assim, é mais fácil, porque num ponto de dúvida eu não volto para quem me pediu, eu volto para o next step, né? Exato. O cara técnico que eu tô fazendo para uma outra pessoa técnica, né? Os módulos do SAP na implementação, eles trabalham assim, os funcionais conversam entre eles. Por mais que eu sou FI, eu não vou falar de EWM. Eu sou EWM, eu não vou falar de PP, mas assim, em algum momento os processos da empresa se conectam, né? A empresa se conecta nos processos e o SAP tem que ter essa conectividade. Então, assim, é sempre importante você ter esse time sabendo exatamente o que ele está fazendo, os próximos passos, o porquê que eu estou configurando um perfil. Eu posso não concordar, mas para a pessoa que vai usar faz todo sentido. Então, mesmo eu não concordando, a gente tem que fazer algumas coisas que, lógico, não vai ferir política de acesso, que não vai colocar o sistema em risco nem nada, mas a gente tem que, hoje em dia, o resumo de tudo é ser flexível, né? Acho que assim como o SAP buscou ser mais flexível para o usuário final e para os processos dele, a gente, como consultor técnico, tem que saber dar a consultoria flexível, né? A gente tem que saber entender tudo e montar, porque hoje as coisas são assim, né? São muito dinâmicas, tudo muda muito. O SAP está nessa linha, né? Hoje ele oferece várias formas de se trabalhar. Então, se você não Perfeito. tiver, né, a mente aberta para você dar essa flexibilidade de uma forma coerente, que funcione, e você vai perder tempo, dinheiro, vai se estressar e muita gente pula fora, né? É isso aí. Olha, Renan, cara, é muito, muito bom te ouvir, porque uma coisa é o que eu acho, outra coisa é você escutar do outro, né, que Ah, também é. tem aquela experiência, essas similaridades. Deixa eu te fazer uma pergunta, Renan. Ah, Trabalhando com a Thaís, o que que você, assim, o que que a Thaís, como gestora, pôde contribuir de alguma maneira com o seu trabalho num projeto de S4, ou não, pode contribuir uhum. ou não, contigo. Se tem algo que você gostaria de destacar, queria te ouvir. No É difícil, filter, no né? Não, filter. pode parecer que às vezes por estar falando em vídeo, assim, que a gente vai. Eu, particularmente, né, eu não tive zero problemas, né? Assim, você sabe, porque a partir do momento que a gente conversou e que eu entrei para o time, é, você me explicou o que estava acontecendo, né? As fases que a gente ia enfrentar,
onde a gente estava e por que a gente estava ali. Então, isso para mim... E cada dor, por que ela estava daquele jeito, né? Assim, eu, por já ter a experiência de como funcionam as coisas, eu entendi muito rápido qual era o meu papel dentro do nosso projeto que a gente trabalhou junto. Então, quando você não tem problema, né, você não tem o que falar mal, assim. A gente teve outros problemas, mas não eram problemas relacionados ao nosso time, à sua gestão e às nossas Sim, entregas, eram né? coisas que a gente não controlava, né? Que é muito o que eu falo. Eu falo assim, pessoal, a gente tem que focar naquilo que a gente controla. Aquilo que a Exato. gente não controla, a gente tem que dar visibilidade, endereçar, mas não tem jeito. Se eu não controlo, eu não tenho muito o que fazer, né? Eu vou perder Claro, energia claro. naquilo que eu controlo, né? Assim, não. Isso é igual um pouco assim, pessoas que têm ansiedade, né? Eu tô não sei o quê, aí se você para ver, o problema nem é dela, né? As coisas elas passam a sair do controle quando você quer fazer alguma coisa que não é da sua conta, que não é a sua responsabilidade, que não é você o dono da solução daquilo. Então, Perfeito. assim, isso dificulta muito, porque o gerente do projeto, né, o papel que você desempenhou e que você desempenha, você tem que saber, às vezes, resolver uma coisa que não é sua, né? Então, o cara que é técnico, ele, num projeto, ele executa e ele performa conforme as demandas. Mas quando você gerencia, às vezes você tem que tomar conta do meu problema, de outros problemas e de problemas que não são da equipe técnica. Perfeito. Então, eu acho que isso trouxe, eu acho isso um ponto muito positivo seu, assim, não estou falando por estamos gravando, mas é porque você conhecia o ambiente que você estava, né? Você conhecia o processo da empresa, o business da empresa, né? Tudo o que eles faziam, o motivo da gente estar no projeto, né? Isso era importantíssimo e quais eram as dificuldades que a gente estava enfrentando de implementar. Então, isso passou não só para mim, mas para todo o time. Eu acho que se você falar com todo mundo, você vai ouvir a mesma coisa, essa segurança de performar. E segurou muita coisa que às vezes a gente, como consultor, você às vezes você escuta coisas que você não vai fazer diferença para você, só vai te estressar, né? Então, às vezes, você precisa de por mais que você esteja num ambiente corporativo com um monte de pessoas te pedindo coisas, você precisa tentar focar no seu computador ali e fazer o que você tem que fazer. E para isso acontecer, muitas vezes alguém não tem que te falar as coisas. Então, assim, eu acho que você conseguir filtrar o que era importante para a equipe, desempenhar o que tinha que desempenhar, para entregar o que tinha que entregar, você teve que segurar muita coisa, né? Então, claro, isso pessoalmente deve ter feito mal, né? Não vê família, não se diverte, fica muito realmente a pilha de estresse, né? Porque você tem que resolver tudo. Mas para a equipe, isso foi essencial para a gente Fundamental, poder né? trabalhar. Se você fosse uma pessoa que pegasse a informação e disparasse no nosso colo, tipo, se vira aí, isso era muito, muito ruim, né? Isso não aconteceu, então isso para mim foi uma forma de gerenciar toda a situação. Pelo menos eu fiquei extremamente confortável para entregar tudo que a gente entregou, né? Tanto é que o projeto se foi e eu continuo aqui, né? É isso Trabalhando aí. para o cliente, porque ele viu aquilo que a gente estava entregando, mas eu sempre deixei claro que não era eu sozinho, né? Tudo tinha um Claro. porquê, etc. Então, assim, falando tentar resumir um pouco, assim, acho que a confiança transmitida foi muito boa, né? Isso com certeza você fez porque você acreditou em quem você puxou para trabalhar com você, né? Então, a gente não fala coisas para quem a gente não acredita, né? Então, assim, a gente foi muito bem motivado por você para entregar tudo. A gente tinha as informações de forma claras em diversas portais de informação. A gente tinha um time que você criou de PMO também muito bom para te ajudar nesse background aí de coisas que a E gente tinha que detalhe, fazer. né? Os PMOs, eu acho que do nosso time de PMO, só um deles já tinha tido algum contato com o SAP. Todos Que os era outros, que era a Ju. a Ju, porque todo o restante do time nunca tinha tido contato com implementação de SAP. E isso foi interessante também, porque eles foram sendo, de uma certa forma, Claro.
formados ali no decorrer do projeto, sabe? Foi bem, é o que eu disse, todo mundo muito bem orientado, né? Sabendo o que tem que desempenhar, isso ajuda, né? E assim, Renan, eu acho que essa facilidade que eu, de alguma forma, tive, é, ela é resultado da combinação desse conhecimento funcional e técnico, ou seja, de você entender que aquele técnico, aquele funcional, ele está passando por uma dificuldade, e eu chegar para ele e falar, pô, a data é dia tal, e ficar só ali no chicote, do tipo, pô, dia tal, dia tal, dia tal. Mas, cara, se o cara está tendo dificuldade, qual é a dificuldade que ele está tendo? Como que eu Sim, posso colaborar para ajudar? claro. Como que eu consigo tirar o blocking point que ele, como técnico, não vai conseguir parar para analisar agora? Como que eu Uhum. consigo fazer essa análise e organizar a vida para ele não ter que se preocupar com isso? Né? Se eu tenho 500 incidentes de autorizações, cara, vale a pena eu investir uma horinha que seja para eu entender se aquilo é de fato um problema técnico ou se Uhum. aquilo é uma alteração de requisito, de escopo, né? Para eu classificar aquilo e chegar para o técnico e falar, cara, fica tranquilo, porque dessas 500, 600 incidentes, X% é tudo new requirement, é tudo coisa nova. Você não tinha Uhum. como saber, porque tudo isso aqui é novo. A partir do momento que você sabe disso, que você tem essa informação, você fica, você relaxa. Protegido, né? Você Não fala, é? pô, beleza, então Me estou sinto entendendo que protegido. é uma demanda nova, vou focar naquilo que está com erro para corrigir, que é o percentual menor, para o pessoal poder seguir, e vou gerir conforme der para liberar aquilo que é novo. Afinal, é E novo, assim, né? até isso acontece muito, porque, em geral, né, a gente não teve muito isso nessas últimas é, fases do projeto até a entrega, né? No começo você tem muito isso, né, que é a mudança de opinião de quem tá te pedindo as coisas, né? Hoje o cara quer Uhum. amarelo, aí ele vai para casa, pensa, amanhã ele quer verde e por aí vai, né? Então, assim, esse controle, né, que você nos proporcionou de manter as entregas focadas naquilo que foi planejado no início, foi muito bom também, porque você imagina, né, o funcional, ele tem a habilidade, às vezes, de desenvolvimento, e ele, às vezes, na boa intenção, ele oferece um leque de alternativas para o business, né? Não falando mal do time funcional aí, mas Mas para aí quem na hora errada, né? Porque ele não é, entende de gestão de projeto. Assim, para é quem isso que eu... é, para quem planeja fazer a gestão do projeto, é um ponto de atenção, é controlar isso do time, né? De tipo assim, você tem que fazer isso aqui, né? Não dá outra alternativa, que se não for necessária, porque cascateia uma série de coisas, né? Por Exato. trás, né? Se eu faço um perfil X e amanhã a pessoa fala, ó, testa aí, e a pessoa fala para mim, ó, funcionou, mas eu queria assim, assim, assim. Se eu falei que ia demorar uma hora, eu já passo a demorar duas, porque eu vou ter que Exato. voltar e fazer de novo. Então, assim, é um cuidado que tem que ter na definição de processos e até na orientação de pessoas, porque, assim, até enquanto você está ali, né, gestor de projeto, time técnico e PMO e qualquer outra equipe que faça parte do corpo do projeto técnico, enquanto a gente está entre nós, a gente consegue ter um controle. Mas a partir do momento que você dispersa o time, né? Ó, fulano vai lá para a fábrica, fulano vai lá para o financeiro, o Renan fica aqui com o controle interno, e cada um fica na sua caixinha, aí o mundo desanda, aí cada um é o seu mundo, né? Então, assim, É isso aí. as reuniões que a gente tinha diária ajudava nisso, né? Porque às vezes a gente falava, 15 minutos de conversa. E a gente tinha 1 hora e meia de conversa, às vezes, mas isso era uma coisa que, essa proximidade que tinha, você percebia quem estava saindo do trilho que você planejou ele traçar, né? Então, Exato. E assim, no dia que dá para cortar, que você vê que a pessoa já está começando a fazer terapia em grupo, aí, pô, tu corta, né? Mas é tem dias que, lógico, de fato, aquela que era de 15 minutos vai precisar ser de uma hora, porque a vai gente realmente está com um precisar. E tem problema. que fazer o pessoal entender isso, É né? isso Assim, aí. por mais que o problema, esses 20 minutos iniciais aqui de bate-papo, para mim não serviu de nada, mas no minuto 25 você vai ter que falar.
É isso aí. Porque vai chegar em você. Então, assim, o que você fez ali com a gente, de manter a gente unido, de manter a gente protegido, de manter as informações pra gente preto no branco, né? Não teve mentirinha. E são coisas que ajudou a gente a entregar, né? Esse projeto em específico foi difícil, né? 4 países, países que nem tinham SAP, né, dados atravessados de outras fusões de empresa, coisa bagunçada, pessoas que faziam tudo, pessoas que não faziam nada. Então, assim, tudo isso Vida passou real, pelas suas né? Vida mãos. real. Passou pela. Assim, é muito bonito todos os planos e todas as ideias, mas às vezes você cai no fogo cruzado e você tem É que o ter jogo campo de de batalha, cintura. né, cara? Tá lá atirando é que a gente vai ver o que Se, tá se rolando, né? defender, e assim, muitas vezes eu já tive. Esse não foi o meu primeiro projeto de Fiori S4, né? Eu fiz acho que 2 ou 3 antes, assim, é, um pouco menores, né? Porque não tinha tantos países envolvidos, era uma coisa aqui do Brasil e GRC, tal. Assim, teve tudo, assim, a gente fez um trabalho de security que poucos projetos fazem, né? Vai na base do Sapiol, seja o que Deus quiser, libera acesso para tudo, eu quero ver o negócio funcionando, e aí depois o cara que você falou, OPEX vira CAPEX, porque ele vai ter que gastar dinheiro para refazer tudo, né? Ele vai ter que gastar dinheiro com auditoria e etc. Então, assim, a gente teve pulso firme, né, nessa parte de acesso, a gente tinha um conceito, implementou um conceito e seguiu ele até o fim, fez todo mundo seguir isso, né? Assim, a parte de security ela precisa disso, né? Ela precisa de um ponto firme, né? Para você poder entregar alguma coisa que você julga ser bom para aquele ambiente, né? Não é porque existe uma regra de compliance que você vai tratar isso para todos os negócios, né? O cliente que a gente trabalhou era um segmento de oil and gas. Tem cliente que vai ter segmento de vendas, tem cliente que vai ter segmento de peças, de um monte de outras coisas que trabalham com SAP. Então a gente tem que saber ser flexível, mas assim, quando você implementa uma governança, né, e você faz o ambiente a nível de autorização, está pronto para uma ferramenta de apoio que é o Axis Control da SAP, né, que é uma ferramenta de gestão de itens de segurança e governança, você acaba precisando dessa força por trás, né, do seu gerente de sim. projeto te ajudar a você defender o que está defendendo, né, defender que você tem que garantir o acesso de uma forma, configuração, um padrão, né, assim, tudo tem um padrão, né, quando a gente trabalha com security, você não pode sair muito dele, e às vezes por correria de projeto você cede, né? Você como consultor técnico, se o seu gerente fala assim, puta, libera esse acesso agora aqui, esse SAPIO agora aqui, só para o cara fazer um teste. Isso aconteceu, esses pedidos aconteceram, você lembra, né? Para pro nosso Sim. projeto, e a gente negou, né? A gente falou, não, não é assim que faz. E eu tinha toda a segurança de fazer isso, porque você sabia, confiança em mim, né? E eu Claro. confiava em você, por tudo que a gente construiu. Então, assim, é essencial a gestão do projeto lidar como você lidou. Aqui é um ótimo exemplo para todos aí. É, saber o time que tem, confiar no time que tem e proteger o time para que ele siga fazendo aquilo que ele sabe que é certo. Não é porque o cliente está pedindo, né? Não é porque o business está pedindo que você tem que fazer. E quando o gerente de projeto cede, aí, aí desanda. Aí já era, né? Aí você começa a se perder. Então, assim, manter o foco, né? Igual você fez, acho que manter o foco na entrega, no que tinha que ser entregado, no time que você tinha, passar a confiança, a proteção para a gente executar essas atividades e os nossos alinhamentos diários, né? A nossa transparência em como trabalhar, acho que ajudou muito. Falei Obrigada. pra caramba, né? Legal, não, tá ótimo. Olha, esse projeto, essa experiência, esse trabalho, né? Você brasileiro, morando no Brasil, trabalhando para a Europa, isso trouxe algum ganho pessoal, profissional para sua vida? Que você vai Ah, levar? total, total. Hoje eu sou outra pessoa, né? É, porque você abre mão da sua família, né? Você abre mão da sua casa e você parte por uma jornada
para fazer grandes coisas para pessoas que não te conhecem, e que você não conhece as pessoas. Então, hoje, com certeza, meu inglês está muito melhor, né? Tá voando, né, Renan? Tá fluente, assim, né? Você, claro que falta um pouco do vocabulário do dia a dia, mas, assim, com certeza, quem cai num projeto desse, você aprende muito, evolui muito. Então, isso é ótimo para a vida, né? Profissional e pessoal, né? Você O poder inglês fez diferença, né? Você, pô, ter mesmo diferença. você entrando às vezes um pouco inseguro, que, pô, você não fala o inglês perfeito. Eu nunca fiz curso de inglês na minha vida, nada, né? Aprendi assim como sabe, com força de vontade, né? É isso aí. E assim, claro, depois que você começa, que você vai, você tem que dar um jeito de melhorar, né? Aí você acaba estudando, mas no início a gente vai, a cara e a coragem e vambora, né? Então, assim, isso foi um ganho para minha vida muito bom. Hoje eu converso com os meus filhos aqui em casa, em inglês, às vezes, para praticar com eles, para eles Que também praticar. legal, Eles não têm dúvida, eu ajudo, para eu não perder essa vivência, né? Essa que vivência de ir para a legal, cara. Europa, essa vivência de ir para a Europa, de conversar, de E ir no hoje em dia está supermercado, trabalhando de fazer remoto, as né, Renan? coisas. Hoje eu continuo nesse projeto, ele terminou, né? Demos Go Live, eu continuo aqui, fiz o suporte a Hypercare e mostrei algumas possibilidades de melhoria, elas foram aceitas, e aí Ótimo. o contrato foi estendido e talvez continue, porque é bastante É, coisinha, né? com Então, certeza. vai indo. E assim, essa é uma oportunidade, pô, você está no Brasil trabalhando para a Europa, continua tendo contato com esse mundo. Claro. É, terminando essa iniciativa, se ela vir a terminar, porque eu acho que ela não vai terminar, eu Uhum. sinceramente acho que tem muita oportunidade ainda para o time que fica, mas, cara, a experiência que você adquiriu, eu acho que, pô, te coloca num outro patamar de carreira. Sim, sim, não só pelo inglês, mas pela exigência que foi, né? Ter a oportunidade de trabalhar com a própria SAP junto com a gente, também foi interessante ver a forma com que Sim, eles olham e pensam para o SAP. sim. Então isso As agregou novos conexões que foram criadas com pessoas de lá também, né? novos conhecimentos foi agregado para mim. Então assim, você sempre aprende alguma coisa, você sempre ensina alguma coisa. Então o projeto tem esse lado bom e você fazer essa troca com o dono do software, né, que é a SAP, foi muito bom, foi muito bom. Então, acho que o inglês ele é um principal fator, claro, a experiência melhor com o sistema, por estar trabalhando com grandes profissionais e também com o próprio SAP, eu aprendi sim coisas novas, né? Não assim novas de novidade, mas novas formas de executar algumas coisas, Perfeito. né? Isso ajudou. Ter a experiência de ver como que a Europa pensa em governança, isso é uma coisa que eu tinha uma visão muito antiga, porque minha única experiência com a Europa foi entre 2012 e 14, não, 12 e 15. Foram 3 anos de um projeto que eu trabalhei, que era uma migração mesmo, de inclusão do Brasil na máquina global, né? Então eles tinham Uhum. Um um rollout. baita SAP, e a gente fez esse rollout, e eu atuei com o pessoal da Alemanha, com o pessoal, né, dos Estados Unidos, então assim, mas era muito antigo, né? Eu não tinha essa visão atualizada de como que a auditoria pensa hoje em dia para a Europa, o que que a Europa pensa. Então isso foi muito bom para esse meu lado profissional. E com certeza faria de novo, se pudesse. Excelente. Foi estressante, foi cansativo. Até hoje a gente tem reflexos, né, de tudo isso, né? Porque dorme no horário diferente, acorda no horário diferente, almoça no horário diferente, Tá enfim. no Mas time zone da assim, Europa, né? eu tô ainda, tô acordando 5 da manhã. E já acorda como, né? Trabalhando, já não tem jeito. Claro, né, que tem, tudo é flexível, né? Tem dia que você consegue falar, ó, hoje eu vou ficar um pouco mais tarde, hoje eu vou entrar um pouco mais tarde, mas tudo é combinado, não sai caro, né? É isso aí, é isso Mas é aí. isso, acho que o inglês e a experiência com a SAP e essa visão de governança europeia, como é pensado todo o processo, para mim foi muito Abriu, bom. né? Abriu sua Ah, mente. Abre, foi uma coisa muito Renan, boa. se você tivesse que deixar aqui uma palavra para uma pessoa que é o Renan do passado, né?
que você falaria para essa pessoa? Em termos de SAP, de Em projetos? termos de aprender as coisas de uma visão holística, de SAP, de gestão de projeto, de visão de mundo, da possibilidade de trabalhar para qualquer lugar do mundo, de qualquer lugar do mundo. O que você Vou falaria? falar uma frase que não é minha, é de um livro, mas ela acho que resume bem, né? Seja forte e corajoso. É uma frase do Pequeno Príncipe, do livro do Pequeno Príncipe, né? Eu não Sim, vou dar spoiler do livro, mas quem vê esse vídeo e quiser ler, quando essa frase é falada, o contexto é muito radical e muito parecido com o que a gente vive no SAP, né? legal. É uma crise de existência, é uma falta de confiança, é uma é um desespero interno, um monte de dúvida acontecendo e surge esse conselho, né? Então, para quem está querendo ingressar de um jeito ou de outro, né? Como gestor ou como técnico. Tem que ser forte e tem que ter corajoso. É isso. Porque conhecimento você adquire, né? Não tem jeito. Você vai atrás, você adquire de várias formas hoje em dia, né? Isso tanto para SAP quanto para um inglês, ou um espanhol, um francês, Se você você vai pudesse ter atrás. um programa de formação que acelerasse isso, você acha que faria sentido? Claro, claro. Como eu fui com a cara e com a coragem, né? A gente se falou, a gente teve uma energia boa e eu entrei. E assim, olhei meu passaporte e não tinha um carimbo, né? O máximo que eu tinha saído foi alguns quilômetros aqui do meu bairro, né? Fui para Argentina passear e tal, mas assim, nunca tinha saído para canto nenhum. Mas Agora assim, tu já conhece o quê? Londres, Paris, Paris, Holanda. França, Holanda, Escócia e não lembro agora, passeamos tanto, né? É isso aí. Assim, proporcionou tudo isso, né? Então, essas coisas fizeram essa evolução espiritual, pessoal, profissional, estar longe da Top. família, né? Abandonar algumas formas que você achava ser certo para você. Você vê que você ainda pode sim se repaginar, né? Sim, Você pode sempre, sim cara, sempre. mudar. Então, às vezes a gente fala, já passei dos 30, tô com quase 40, eu já passei dos 40, eu sou isso aqui. A Não, gente pode melhorar sempre, sempre, sempre. assim, Quanto mais conhecimento, mais domínio você tem sobre as coisas, mais facilidade você tem para entregar, encurtar o assim, eu caminho. percebi que o mundo é realmente muito, muito, muito grande, né? E É que isso. tem coisas que a gente jamais imagina ver e vale a pena ir atrás ver, né? Vale a pena ter a coragem de ir, mas não quer dizer que é fácil, né? Não quer dizer que você vai chegar lá e vão te dar tudo, né? E não é porque a gente estava com hotel, com comida paga, com transporte pago que foi fácil, que a gente não tinha que ser forte para acordar com neve e É, tudo, e você ter que comer sempre às vezes as mesmas comidas e tudo mais. Então, assim, isso tudo faz a gente evoluir, né? Então, é assim, isso talvez mesmo. se eu não tivesse tido a coragem de ir, se eu não tivesse tido a força psicológica para encarar, talvez eu não tivesse vivido nada disso. Eu poderia estar tendo uma vida boa ainda, né? Mas olha o tanto que foi vivido nesses últimos meses, Experiências, né, de anos. Né? aprendizagens. Então, acho que seja forte e corajoso é o que eu deixo Excelente. aí. Resume bem, cara. É, Renan, muito obrigada isso pelo seu tempo, porque eu sei que você está aí trabalhando, foi um é, prazer. falar comigo. Foi um prazer trabalhar com você, assim como Sim, toda a equipe, a gente de fato se transformou numa família. E sim. a jornada não acaba por aí, tem muita coisa boa vindo, e eu conto com vocês sempre, e vocês sabem que podem contar comigo a hora que Com for. certeza, Eu estou com aqui certeza. para, não sei tudo, mas estou aqui para sempre ser uma facilitadora, um suporte, para dar aqui, ajudar as pessoas a se conectarem com as pessoas certas, para fazer as carreiras e as vidas delas serem transformadas, assim como a minha foi um dia. Com E, pô, certeza. cara, muito feliz mesmo de falar com você. Pô, eu também. Você sabe que eu devo tudo isso a você, né? E Não, ao Abra, tudo que me bem. indicou, né? A gente é,
é uma gratidão, assim, para a vida, né? Não só pela contratação e oportunidade de trabalhar, mas quando você vive intensamente coisas com pessoas que também estão vivendo aquilo intensamente, você passa a ser uma família, como você falou, uma coisa só. É. E ter Então, momentos de isso distração, momentos de é, celebrar, lógico, momentos, lógico. né? Não é só chicotada, né? É isso aí. Mas também tem que saber a hora que você vai errar, você vai apanhar, você vai ouvir. E isso você sempre tocou com muito carinho, com muita atenção. A gente se via que você às vezes estava pressionada e que você estava estressada, que você estava até vermelha de raiva. Mas isso a gente sempre teve contigo, você teve com a gente. E acho que isso é uma coisa que todos, não pode perder o lado humano, né? Isso É você não, isso. isso você não perdeu. Isso você mostrou pra gente que é possível, sim, você ser humano e também você ser um gerente de projeto, sabe? Sem deixar de ser um Faca na robô. caveira, né, Renan? É isso aí, meu. É assim, entenda com quem você tá, forma um bom time, que vai dar tudo certo. É isso aí. É um prazer Muito trabalhar obrigada, contigo. muito obrigada. Obrigado você. A gente mantém contato. Com certeza, vamos se falando. Um beijo no Beijo. coração e na família aí. Obrigada. Valeu, Thay. Tchau. Beijo.